Vamos ver um vídeo, gente, da mídia ninja, dando um resumo de quem é aquela Débora Rodrigues, que é a moça do batom entre os golpistas. Vamos poder ficar por dentro de tudo e para a gente não esquecer absolutamente nada, meus caros. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos Bom dia, Marcelo. pediu perdão por ter pichado Perdeu Mané com batom a estátua à Justiça, localizada em frente à corte durante os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. O depoimento de Débora à Justiça foi prestado em novembro, mas o caso estava em sigilo até esta quarta-feira, quando foi tornado público pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida, então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Ela relatou que o calor do momento alterou suas faculdades mentais e diz que se arrependeu pelo ato de vandalismo. Eu acredito acho que no calor do momento eu me senti diferente da pessoa que eu sou, porque eu lembro que uma semana antes meu filho fez uma pergunta, coincidentemente, sobre escrita em um muro, e eu falei: filho, isso é ilegal, isso não se faz, porque é uma poluição visual, e eu fiz todo um texto para ele sobre isso, conversei bastante com ele, e eu não sei o que aconteceu comigo naquele dado momento, pelo calor da situação, e te cometer esse ato. Excelência, eu me arrependo muito, muitíssimo, e jamais faria isso, jamais, e em sã consciência, eu não estava em mim, eu não sei. O calor do momento alterou minhas faculdades mentais. Além da fala em vídeo, também foi disponibilizada a íntegra da carta enviada a Moraes, Rodrigo, na qual ela também pede perdão e diz sentir vergonha pelo ato. Porém, diferente do que a narrativa bolsonarista prega de que a pena de 14 anos para Débora é injusta e exagerada, a bolsonarista não está presa por apenas pichar com batom uma estátua, mas acusada de 5 crimes, conforme explica o jornalista Ricardo Mello. É uma condenação agora do 8 de janeiro que está dando o que falar. Tem até gente de esquerda, eu estou vendo, que está em dúvida, pensando assim, será que o STF não exagerou, não? Eu estou falando da condenação da Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira, que pichou a estátua da Justiça lá, Perdeu Mané, escreveu de batom, e pegou 14 anos de cadeia. E é exatamente desse jeito que eu falei que está sendo retratado pela grande imprensa tradicional, né, de uma forma muito irresponsável, justamente isso. Mulher que pichou a estátua, pega 14 anos e tal. Claro que isso vai gerar um sentimento de injustiça, de exagero, e ainda mais com os bolsonaristas falando exatamente a mesma coisa. Coitadinha da Débora. Então, você leu o processo? Não, né? Não leu. Dá uma lida, não está difícil de achar. Mas assim, fundamentalmente, o que está escrito lá? Eu li. A Débora prestou depoimento e admitiu que estava lá com o objetivo de dar um golpe de Estado. Ela se juntou aos acampamentos golpistas assim que o Lula ganhou a eleição, porque ela não aceitava o Lula ser presidente dela. Ela estava lá com o objetivo de derrubar o presidente eleito, ela estava lá com o objetivo de impedir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados. Isso ia impedir como? Destruindo os prédios. Ela sabia o que aquela turma estava fazendo. Ela sabia que tinha gente armada, que tinha gente montando explosivo para poder tentar explodir caminhão, fazendo atentado terrorista. Ela se associou àquelas pessoas. O crime de escrever na estátua é o mais fraquinho dela, tá? No máximo, dá 3 anos de cadeia. 3 anos nem dá cadeia, tá? Quem pega pena de até 4 anos não fica preso. É regime aberto. De 4 a 8, semi-aberto. Só dorme na cadeia e sai de dia. Só vai preso mesmo quem comete crimes cujas penas sejam maiores do que 8 anos de prisão. Por que ela está presa? Porque ela foi condenada por 5 crimes. Ela foi condenada por esses crimes de dano ao patrimônio, né, e de dano ao patrimônio protegido, mas ela também foi condenada por associação criminosa armada, porque ela sabia que os caras estavam armados, aprontando atentados terroristas, derrubando torre de energia, saiu de lá do acampamento, e ela permaneceu lá, então ela se associou a eles. E ela foi condenada por tentativa de golpe de Estado e por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque esse era o objetivo claro e confesso dela. Pichar a estátua foi só um símbolo, só porque alguém tirou uma foto, essa foto foi parar na imprensa, nas redes sociais, e ela virou a mulher que pichou a estátua.
Mas ela é muito mais do que a mulher que pichou a estátua. Ela é a mulher que se juntou a um grupo enorme de pessoas que tinham o objetivo de dar um golpe de Estado. Coube a ela ser flagrada pichando a estátua. Coube a outras pessoas agredir 40 policiais gravemente, agredir os cavalos dos policiais, destruir 3 palácios, botar fogo em viatura de polícia. Ela estava junto com essas pessoas. E sabia o que essas pessoas queriam. Então, não. A pena dela não é exagerada. O que ela pegou é bem injusto. Aliás, chupa que a cana é doce, Débora. O julgamento de Débora, que possui 39 anos de idade, foi paralisado pelo ministro Luiz Fux, que pediu vista do caso na última segunda-feira. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino votaram para que ela seja condenada a 14 anos de prisão em regime inicial fechado. Fux explicou nesta quarta-feira que quer mais tempo para analisar a dosimetria da pena sugerida à bolsonarista e indicou que pode propor uma redução. A fala aconteceu durante o julgamento que tornou Jair Bolsonaro e outros 7 acusados réus por tentativa de golpe de Estado. Aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. A fala de Moraes, que Fux se referiu, aconteceu durante o voto de Moraes para tornar Bolsonaro réu. Como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Após fotografar Débora pichando a estátua da Justiça, a fotojornalista Gabriela Biló tem sofrido ataques nas redes sociais. Biló Ataques covardes demais. apenas cumpriu seu papel jornalístico e agora está sendo intimidada por esse grupo criminoso que se diz cidadão de bem. Biló está sendo chamada de delatora e colaboracionista, recebendo ameaças e xingamentos pelo grupo de bolsonaristas que Débora fazia parte. Por causa da gravidade das denúncias contra Débora, a Procuradoria-Geral da República não ofereceu acordo de não persecução penal à cabeleireira. No programa do UOL News, o jornalista Leonardo... Aí eu vou parar o vídeo para cá, gente, porque a gente não pode exibir o UOL, mas eu quero trazer para vocês uma consideração do João César de Castro Rocha sobre os bolsonaristas e a dissonância cognitiva. Vamos lá. Para a dissonância cognitiva, para que as pessoas, enfim, entendam que estão imersas numa mentira, ou o senhor acha que o limite realmente para algumas pessoas é só a morte mesmo, é só o fim da vida? Porque parece que ele ainda tem muita repercussão esse discurso do Bolsonaro, né? Saiu pesquisa hoje que mostra ele bem colocado, ainda que inelegível, né? Nas pesquisas, pelo menos, bem colocado nas intenções de voto. O limite da dissonância cognitiva, a gente está perto de ver esse limite ou ele não tem limite, professor? Vamos lá. Historicamente, o conceito foi criado em 1957 por um psicólogo social norte-americano chamado Leon Festinger, num livro chamado Uma Teoria da Dissonância Cognitiva, em que ele teorizava uma experiência que ele viveu pessoalmente como pesquisador, em 1954, num subúrbio de Chicago, quando uma dona de casa chamada Dorothy Martin começou a receber mensagens alienígenas anunciando o fim do mundo. O fim do mundo foi anunciado para dezembro de 1954. Não aconteceu.
eles descobriram que eles haviam errado o cálculo, postergaram o fim do mundo, não aconteceu de novo. Eles se reuniram e numa crise eles decidiram que, na verdade, o que havia acontecido é que o fim do mundo só não aconteceu porque eles anunciaram. Então, o fato de eles terem anunciado o fim do mundo postergou de maneira definitiva o próprio apocalipse. Então, o Leon Festinger teorizou que as pessoas sempre têm uma capacidade excepcional de encontrar justificativas para o que nós consideraríamos injustificável. Agora, tem um limite sim, William, isso é bem importante. O limite é o choque de realidade. Quando chega no terceiro momento em que a seita diz, não será mais março de 1955, agora será junho. Quando não acontece de novo, historicamente, William, o que acontece é que a seita se dissolve, historicamente. E no seu livro, o Leon Festinger estudou seitas milenaristas de toda a história da humanidade. Então ele mostrou que, quando a primeira profecia fracassa, racionaliza-se o fracasso. Supõe-se uma nova data. Quando a segunda ou terceira data nova fracassam, aí sim a seita se dissolve. Esse é o estudo do Leon Festinger. O que eu estou propondo chamar de dissonância cognitiva coletiva é que, com o advento das redes sociais, William, aconteceu algo novo e muito grave. É que agora não é mais uma pequena seita de 10 pessoas, de 15 pessoas, que era a seita da Dorothy Martin em Chicago, em 1954. Agora podem ser 58 milhões de pessoas que creem que o Bolsonaro não fez nada, que creem que a Terra é plana, que acreditam que as urnas foram fraudadas. Quando 58 milhões de pessoas creem, a dissonância cognitiva deixa de ser individual e torna-se coletiva. Tornando-se coletiva, o choque de realidade é muito mais difícil e complexo, até porque o que a extrema-direita faz com essa dissonância cognitiva coletiva não é apenas, como no passado, a crença numa seita, é a monetização daí derivada. Há uma monetização permanente derivada dessas crenças delirantes que são transmitidas. Por isso também eu proponho que o que aconteceu ontem foi de uma importância fundamental. O choque de realidade no nível da argumentação talvez já não seja possível. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade, em que hoje, no planeta Terra, há centenas de milhões de pessoas que são reféns de um ecossistema permanente de desinformação que efetivamente está criando. Não é nem mais realidade paralela, porque quando centenas de milhões de pessoas acreditam em algo, isso se torna realidade política objetiva. Uma forma do choque de realidade, a única forma possível que parece hoje disponível no Brasil do choque de realidade é a punição efetiva do judiciário. Exemplo paralelo, final. Pablo Marçal. A única forma de parar um sistema como o do Pablo Marçal é punir os seus crimes, averiguar os crimes, processá-lo e, uma vez que ele se encontre culpado, puni-lo com a inelegibilidade por 8 anos. O choque de realidade para a dissonância cognitiva coletiva nessas cenas dramáticas que nós vimos, só há um choque de realidade possível, é a punição judicial. É isso, gente. É a dissonância cognitiva que o nosso querido João César fala, mas é uma dissonância cognitiva que é muito mais sofisticada no caso dos condenados aí pelo 8 de janeiro. Essa história da Débora Rodrigues eu li aqui nas nossas lives e é uma história que ela é uma isca para passar pano para o golpe de Estado. Essa história do batom é muito mais importante do que parece. Esse linchamento que a Gabriela Biló, da Folha de São Paulo, enfrentou, independente das besteiras que a Folha de São Paulo comete. A Gabriela Biló é a melhor fotojornalista em Brasília, dos fatos do cotidiano, e ela está sendo atacada por ter fotografado a cabeleireira Débora cometendo crime ali no 8 de janeiro. Mas essa discussão é muito importante, gente, porque esses bagrinhos, agora que a gente já tem o Bolsonaro réu, esses bagrinhos, eles têm que sofrer penas altas, gente, pelo simples motivo. A Débora não está sendo condenada pelo batom. Ao contrário do que diz o ministro Luiz Fux num voto horroroso, acompanhando o relator Alexandre de Moraes, mas num voto francamente horroroso,
que precisa ser tratado com toda a seriedade por essa imprensa, sob o risco da gente deixar o Fux andar solto e ele se tornar um novo Cássio Nunes Marques e um novo André Mendonça, formando uma trinca dos infernos bolsonarista dentro do Supremo. A gente não pode deixar isso se desenrolar. A gente não pode deixar o crime da Débora ser tratado como o crime do batom. Não tem nada de batom. Não é a pichação da estátua. É a mensagem de golpe de Estado contra o Supremo. O golpe de Estado tem que ser punido e a pandemia deveria ser muito punida. Não gostei do arquivamento que o senhor Paulo Gonet fez no crime de cartão de vacina. Entendo a cautela. Entendo a cautela. Mas a gente não pode anistiar ninguém, do Bolsonaro a Débora Cabeleireira. A história dela é uma tragédia assim, é uma mãe de crianças pequenas, que infelizmente, com todo o seu direito à defesa, com todo o seu direito ao Estado Democrático de Direito, mas infelizmente, a cabeleireira Débora está pagando pelos crimes que fez, está pagando por participar de um golpe de Estado. O golpe de Estado tem que ser punido com o máximo de rigor. Com o máximo de rigor. Para que não seja repetido, para que não seja posto como exemplo, para que não seja banalizado. Bolsonaro foi tornado réu e um homem pegou um caminhão e bateu nas viaturas da PRF. O bolsonarismo precisa ser criminalizado, diz o Marco Salles aqui. Nós temos que tomar medidas duras. Duras contra esse extremismo. Essa pauta dessa cabeleireira Débora dominou a semana inteira dos grupos bolsonaristas. A semana inteira dos grupos bolsonaristas. A semana inteira. Ela é mãe e largou as crianças pequenas para ficar na frente de quartel. Nós conhecemos muitas pessoas que são assim, mas isso é golpe de Estado. Isso é atentado contra a democracia. Se o golpe se consuma, eu não estou aqui. Vocês não estarão aqui. Nós seremos perseguidos e mortos. Nós seremos perseguidos e mortos. Nós precisamos de punições duras. Duras. Dentro do crime de golpe de Estado. Para chegar no Bolsonaro. Para chegar nos mandantes. Para chegar nesses militares. Para chegar em toda essa cambada. Toda essa cambada precisa ser punida. Toda essa cambada precisa ser punida. Sem anistia. Sem anistia para golpista. Tudo isso precisa ser apurado, punido com o devido processo legal. Bom dia a vocês. Sem anistia, sem arrego, porque se a gente bobear, eles vão acabar conosco. Se a gente bobear, eles vão avançar na pauta da anistia no Congresso. O Lindbergh Farias está alertando sobre isso. O Guilherme Boulos está alertando sobre isso. A cabeleireira Débora, exatamente o que a Cláudia está falando, quis ficar famosa e ficou. Infelizmente, os filhos sofrem com toda essa situação sem anistia. A cabeleireira Débora precisa ser punida. Os golpistas que estavam no 8 de janeiro precisam ser punidos. Bolsonaro, os generais, estavam tramando um golpe de Estado, fizeram um plano punhal verde e amarelo, tinha uma minuta golpista de estado de sítio, e eles devem também ser igualmente punidos. Bolsonaro usa a história da cabeleireira Débora para tentar se auto-anistiar. Essa é a verdade dos fatos. Bolsonaro usa os golpistas do 8 de janeiro
para se auto-anistiar. Para se auto-anistiar. A Jane Iglesias está dizendo que a Globo está passando pano nessa história. Não me espanta. Não me espanta. Eu mesmo fiquei em dúvida quando eu li a respeito da história da cabeleireira Débora, mas é uma armadilha. Mas é uma armadilha. É uma narrativa bolsonarista para gente tentar passar pano porque as pessoas fizeram no dia 8 de janeiro. Então, é importantíssimo, gente, que vocês façam um superchat, um Pix contribuindo com o nosso canal, que vocês se tornem membros, precisamos de 2 membros nessa live, que vocês participem do Jogo Democrático. A Folha Democrata faz um jornalismo colaborativo em que vocês estão presentes aqui conosco. Eu quero fazer um pedido para vocês. Quem quer participar de lives aqui, manda superchats, me manda, por favor, um e-mail para pedrozambarda@gmail.com. Eu quero pensar uma participação de vocês, do público, que sempre contribuem aqui com a gente, para valorizar a ajuda financeira que vocês nos dão. Então me mandem e-mail se vocês quiserem participar de live para comentar os principais assuntos. A gente quer transformar essa ágora, esse espaço democrático que nós temos, no espaço efetivo da participação de vocês aqui, para a gente falar do golpe, para a gente falar do combate ao bolsonarismo, para a gente falar das principais pautas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.